em vossos corações. Em noites como essa, em passado não tão distante, vários irmãos desse grupo, onde eu estava presente, como já dissemos aqui outras vezes, ficávamos a confabular abaixo das estrelas sobre os princípios que regem a vida. Sempre foi objeto do homem buscar entender na natureza o que é que faz a vida funcionar como funciona. Para aquele que já despertou um pouco o senso de curiosidade, esse mistério ou esse conjunto de mistérios é muito atraente. Para aquele que ainda está cego para coisas que vão além do material, este ainda sequer sabe que existem leis que regem a vida. Quando analisamos Jesus em sua obra, nos últimos tempos em que esteve conosco, porque Jesus, através do Evangelho, representou, foram abstrações das leis que regem a vida. Quando fala-se do amor, o amor é um produto que, por ser o fim maior, está amparado por leis. Quando falamos das virtudes intermediárias, é o mesmo princípio. Quando fala-se, como foi dito hoje aqui, que fora da caridade não há salvação, isso é lei. É bom saber que não existe grandes alternativas para uma lei. A lei não é relativa, ela é absoluta. Então, se o Espírito de verdade trouxe a Kardec essa afirmativa, é porque, de fato, fora da caridade não há salvação. É claro que cabe a todos debater e compreender o conceito de caridade. É uma das leis que é fundamental que o ser humano compreenda, reflita sobre ela. É a lei da causa e efeito. Porque, assim como o princípio citado anteriormente, assim como a lei do amor, acima de tudo, por ser uma lei, o causa e efeito também não é relativo, ele é absoluto, o que significa que ele se aplica em todas as vezes. Toda ação tem uma reação. Não pode haver exceção quando há uma lei. Exceção pode haver para hipóteses, para postulados
mas lei divina, não há espaço para esse som. Mas por estar o ser humano do terra ainda muito materializado, talvez ele não compreenda a extensão do lei de causa e efeito. Talvez ele ainda não enxerga os pormenores dos detalhes infinitesimais do lei de causa e efeito. E se vamos lembrar de Jesus que disse que o falta, ou atitude não virtuosa ou viciosa, começa no pensamento. E que aquele que estiver pensando já está fazendo. Esse exemplo é um exemplo muito sutil de como um simples ação de pensar gera efeito, resultado a partir do pensamento. Nem se materializou a ação, mas já dá reação. E se entendermos como entendemos que Jesus não trouxe nenhum princípio ou explicação que não fosse fato, podemos compreender que tudo que pensamos tem vida e que tudo que pensamos tem reação que gera consequência, porque o pensar é uma causa. O que o universo íntimo ou externo faz, interage com o nosso pensamento, é o efeito. E algum de vocês tem sequer ideia de quantas vezes um ser humano médio no Terra pensa por dia? Um número impossível de expressar de forma inteligível para a maioria de vocês. E se o que estamos afirmando for verdade, imaginem quantas reações se darão a partir dos incalculáveis pensamentos que vocês têm ao longo de um dia. E nós estamos ainda no campo do pensamento, nem fomos ainda para o campo da atitude, que é mais fácil de tangibilizar. Pensar que tudo aquilo que fazemos, falamos, pensamos, tem consequência, é fundamental. Porque o outro lei, muito belo, é a lei do livre-arbítrio. É a lei que nos dá a liberdade. Mas junto com a liberdade vem a responsabilidade. E gostamos muito, enquanto ser humano do Terra, gosta muito da liberdade, mas não gosta da responsabilidade. E o que isso causa, considerando que lei de causa e efeito, por ser uma lei, não é possível de revogar. Gera-se um efeito em cadeia, várias causas e efeitos encadeados. Mas se o espírito ignora a sua responsabilidade, no seu liberdade, provavelmente o efeito não será bom. E também, como disse Jesus, aquele que menos tem, menos terá, porque o pouco que tem lhe será tirado. Parece um mapa da desgraça, não? Não tem fim. Mas queremos falar que é possível ter fim. Todos os desgraçados podem ter uma certeza em sua vida.
que eles um dia atingirão a felicidade, que eles um dia realizarão a lei, que por ser lei não falha, e se tornarão amor. Mas se nesse momento eles estão desesperados, devem entender que o amanhã se constrói hoje, e que cada pensamento, que cada atitude, que cada ação começa a mudar o destino de si próprio, que se tem livre-arbítrio para construir, que não é possível outro construir por si. Imagine alguém que deve a um credor 1 milhão de dinheiro e não tem nenhum dinheiro para pagar. Se ele tem saúde, ele pode, a partir de amanhã, buscar trabalho para conseguir um dinheiro. E um dinheiro é um dinheiro a menos em 1 milhão de dinheiro. Se ele repetir isso, muitas vezes, ele terá muitos dinheiros. E a cada vez em que ele se esforçar para poder conseguir dinheiro para pagar dívida, ele aprende mais. Ele aprende formas de conseguir mais dinheiro de uma única vez. Ele aprende a desenvolver projetos que dão mais dinheiro. E ele acelera o pagamento de seu dívida. Também no parábola dos talentos de Jesus, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Por isso não podemos ficar parados, esperando ou vivendo o inferno pessoal de cada um. Porque da mesma forma que a responsabilidade é mal utilizado, dado o livre-arbítrio que cada um tem, é possível começar a fazer de novo a qualquer momento. E também, outro ponto importante dessa reflexão sobre lei de causa e efeito é levar a mensagem de que tudo, absolutamente tudo que acontece é resultante de atitudes e fatos anteriores. Quando analisamos o comportamento da Mãe Terra nesse momento, para quem já despertou o senso de curiosidade que dissemos no início e que começa a buscar despertar para o amor, fica muito claro que nada mais é do que uma reação natural. E vocês podem perguntar assim: essa reação natural é apenas a queima de combustível fóssil? É apenas o desmatamento de matas e florestas? É apenas a poluição de mares e rios? Eu posso afirmar para vocês que não é somente isso. A natureza não é apenas um corpo, grosso modo, biológico, em que você, através de sinais químicos, gera reações químicas. A natureza é um campo eletromagnético enorme, que com base no que aqueles que interagem com ela pensam, ela reage, porque tudo é causa e efeito. O ser humano talvez negligencia essa hipótese, que para nós, já instruídos sobre a lei, a natureza sabe o que temos no coração, a natureza sabe qual é a nossa intenção para com ela e para com o próximo e para com os que nela habitam. E ela não faz maldade,
ela apenas reage num mundo de interações a todo momento. E isso é tão verdade que para quem tem senso de observação, existem lugares na Terra em que o nível de poluição, por exemplo, ele é muito baixo, em que o nível de desmatamento ele é muito baixo, mas que a natureza reage de maneira abrupta diante de seres encarnados nesse ambiente. Então é muito mais do que corpo, é também o alma. Esse é o nosso mensagem dessa noite, para despertar, para refletir, porque precisamos fazer diferente. Se a lei de causa e efeito não falha, não tem como varrer para debaixo do tapete nossas atitudes. Não tem como anular uma lei. É impossível. Mas devemos lembrar que Deus é misericórdia e que por isso nos dá condição também de usar a lei a nosso favor. Ele não nos condena. A lei é o juiz. Mas nós devemos compreender essa legislação para poder utilizá-la em prol do bem nosso e do próximo. Se falamos que é possível mudar o futuro mudando o presente, é porque esse é o caminho em que está ao alcance de todos, sem exceção. Porque Deus dá a todos em igualdade. E a mãe natureza não tem raiva, não tem ódio, é apenas uma reação natural aos estímulos que aqueles que com ela convivem no ecossistema estão gerando. A todos vocês fica o convite para refletir sobre essas interações e fazer o parte que é possível cada um fazer de si, para podermos juntos alterarmos essa realidade. Então, esse é o nosso mensagem da noite, e agradecemos a oportunidade de diálogo com todos vocês.